E Marcos Braz agrediu um torcedor do Flamengo em um shopping no Rio de Janeiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz detalhes dessa história assombrosa e muito mais. Tudo isso a partir de agora. Antes, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro das últimas do mercado. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Quero falar também sobre a receita de Flamengo e São Paulo da bilheteria. A gente divulgou aqui, assim como todos os jornalistas do Brasil, que eram 26 milhões e 300 mil reais de renda. Foi o Flamengo quem fez essa divulgação. Mas, na verdade, em vez de 26 milhões e 300 mil, a renda bruta foi de 16 milhões e 800 mil reais. Essa diferença de 9 milhões e meio de reais se dá porque a CBF obriga os clubes a lançarem o valor dos ingressos sem desconto para sócios torcedores. Na verdade, na prática, em relação a esse jogo de domingo, o Flamengo teve uma renda bruta de 16 milhões e 800 mil. Bora falar agora sobre a grande treta envolvendo mais uma. Marcos Braz se meteu na confusão e agrediu um torcedor do Flamengo nessa terça-feira. Informação divulgada por meio de um vídeo pelo Vene Casagrande há instantes. O Marcos Braz teria sido cobrado por um torcedor do Flamengo que cruzou com ele num shopping. Marcos Braz, acompanhado de mais uma pessoa, agrediu esse torcedor do Flamengo, algo inaceitável, incabível para alguém que é representante do Flamengo, homem forte do futebol. As imagens são bem poucas, é um vídeo de 18 segundos que mostra à distância o Marcos Braz e uma outra pessoa de camisa preta agredindo ao torcedor do Flamengo, já caído no chão. Seguranças aparecem, outras pessoas que passam pelo shopping começam a gritar e a gente percebe o Marcos Braz saindo de perto desse torcedor e se distanciando. Dá para perceber claramente que é o Marcos Braz o responsável por essa agressão. Esse segundo integrante, essa segunda pessoa de preto próxima do Marcos Braz, talvez seja algum segurança, alguma coisa nesse sentido. É inaceitável que um dirigente rubro-negro agrida um torcedor. A gente tem assistido a uma série de situações que passam dos limites no Flamengo, envolvendo algumas delas, inclusive o Marcos Braz. Ele e Gabigol outro dia se xingaram no intervalo do jogo contra o Fortaleza, o Gabigol acabou sendo multado. Marcos Braz, que assistiu a episódios tristes, como o soco do Pablo Fernandes, o auxiliar técnico do Sampaoli no Pedro. Pablo Fernandes acabou sendo demitido. Dias depois, o Gerson acertou um soco no rosto do Varela, que chegou a quebrar o nariz. Ele acabou entrando em campo no jogo seguinte, mas teve uma lesão. E é nesse contexto que o Marcos Braz se insere e agora é protagonista de mais uma confusão. O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, tem defendido a manutenção do Marcos Braz, apesar da crise, o fato de o Flamengo ter disputado 6 competições e não ganhado nenhum título. Acho que esse episódio pode determinar a queda de Marcos Braz. Se a torcida do Flamengo se mobilizar e entender que um torcedor foi agredido por um dirigente, talvez seja o fim da passagem do dirigente, que já viveu grandes momentos, mas tem colecionado problemas, tropeços e muita falta de respeito com o torcedor rubro-negro. Eu quero a sua opinião sobre o assunto. Use o espaço para comentário e avalie, beleza? No vídeo de agora vamos trazer os desdobramentos do caso Marcos Braz e o torcedor do Flamengo. Para quem não sabe, já deve saber, obviamente, porque a gente trouxe em primeira mão aí em todas as redes sociais, inclusive abriu uma live para falar sobre esse problema que teve. Problema não, negócio grave. Uma briga do Marcos Braz com um torcedor do Flamengo em um shopping no Rio de Janeiro. Cada um deu o seu lado da versão. Nós vamos falar agora e contar para vocês os desdobramentos, porque os dois foram parar na delegacia, tem muita coisa para a gente abordar. Como o elenco do Flamengo, a delegação rubro-negra recebeu essa história, recebeu esse vídeo. Será que eles ficaram surpresos? O que aconteceu? Vamos trazer também aqui uma declaração do vice-presidente jurídico do Flamengo, que esteve na delegacia defendendo, sendo o advogado do Marcos Braz. Tem também a provável escalação do Flamengo para pegar o Goiás nessa quarta-feira. Nossa, tem muito assunto para a gente abordar no vídeo de agora. Vamos para as informações. Antes de falar aqui, contar para vocês os desdobramentos da briga Marcos Braz e o torcedor do Flamengo no shopping, quero falar para vocês o provável time do Flamengo para pegar o Goiás nessa quarta-feira. E o provável time tem Matheus Cunha, é isso mesmo, Mateuzinho, porque o Wesley está suspenso, Fabrício Bruno e Davi Luiz e Ayrton Lucas, lembrando que Léo Pereira não foi relacionado por conta de um problema muscular. No meio-campo, Thiago Maia, Pulgar também não foi relacionado por conta de um problema muscular. Vitor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro voltando ao time titular. No ataque, Bruno Henrique e Pedro. Gabigol está suspenso, tá?
então não pode entrar em campo. Esse é o provável time do Flamengo para pegar o Goiás nessa quarta-feira. Diz aí, gostou do time? Agora vamos para os desdobramentos da briga Marcos Braz e torcedor do Flamengo. Cronologia dos fatos. Por volta das 5 horas da tarde, eu recebo um vídeo de uma fonte, obviamente eu não posso revelar que fonte, da briga do Marcos Braz com o torcedor. E quando a pessoa me mandou o vídeo, me contou tudo o que aconteceu. Eu publiquei o vídeo e automaticamente consegui entrar em contato com o torcedor que foi agredido. O nome dele é Leandro, tá? O primeiro nome dele é Leandro. Eu não vou revelar o sobrenome dele porque na ocasião ele pediu para eu não revelar. E o Marcos Braz entrou em contato comigo. A verdade é essa. Eu nem cheguei a ligar para o Marcos Braz. Ele se antecipou e me ligou, na verdade. E aí, cada um disse uma coisa. O Marcos Braz disse o seguinte: eu estava com 3 meninas, uma delas minha filha, e eu estava comprando um presente para minha filha que vai fazer aniversário. E o cara começou a me agredir verbalmente, um absurdo. O torcedor do Flamengo, o Leandro, disse o seguinte: eu vi ele dentro da loja da Pandora, que é uma loja que vende joias, só gritei para ele sair do Flamengo. Quando virei de costas e fui andando, eu vi, ele correu atrás de mim, ele e o segurança dele me agrediram e ele me mordeu também. De fato, esse torcedor me mandou uma foto com a mordida perto da virilha. É isso mesmo, alegando que o Marcos Braz o mordeu. Beleza. Passada a confusão, a correria, tudo que aconteceu, Marcos Braz ficou dentro da loja, criou ali um movimento, as pessoas presentes começaram a hostilizar o Marcos Braz, a xingar Marcos Braz, e o Marcos Braz teve que sair escoltado pela polícia a caminho da delegacia. O torcedor também foi para a delegacia, e lá ficaram por muitas horas prestando depoimento. Por volta de 10h30 da noite, os dois deixaram a delegacia. Por orientação da sua equipe que está defendendo ele, o torcedor não quis falar com a imprensa, não deu nenhuma declaração. Ou seja, nós, aqui do canal Vene Casagrande, somos os únicos que conseguimos falar com o torcedor. Somos os únicos que temos uma aspa do torcedor. Porque o torcedor ele não quis dar entrevista para os jornalistas lá na delegacia por orientação da sua equipe, seus advogados. Já Marcos Braz também saiu sem falar com a imprensa, mas o Rodrigo Duns, VP jurídico do Flamengo, ele falou com a imprensa e ele disse o seguinte, abre aspas: Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, numa coisa premeditada. Há 2 dias, uma organizada do Flamengo disse que ia perseguir dirigentes e atletas do Flamengo e a própria torcida falou que ia fazer. Fez. Ou seja, na defesa do Marcos Braz, ele alega que ele foi perseguido por um membro da torcida organizada. E aí vocês vão me perguntar o seguinte, beleza, tem chance do Marcos Braz deixar o Flamengo? Pelo que eu sei, não, porque o Rodolfo Landim, ele prestou solidariedade a Marcos Braz, assim como vários outros membros da diretoria do Flamengo. O Flamengo pediu ainda mais atenção com seguranças de atletas. O que isso quer dizer? Que o Flamengo vai reforçar a segurança dos atletas. Bom, galera, eu vou dar minha opinião aqui. Independentemente se o cara é de torcida organizada, o que o cara falou. O próprio Marcos Braz disse que foi uma agressão verbal, não foi agressão física. E o Marcos Braz disse que estava com suas filhas. Cara, eu fico imaginando, como é que o cara vai agredir alguém na frente das filhas? Enfim, é estranho. É estranho. Mas se a gente parar e analisar, essa é a 4ª confusão do Flamengo envolvendo a agressão. Tá bom, a 3ª. Vamos relembrar aqui. Teve uma. Preparador físico e Pedro. Marcos Braz e Gabigol, que discutiram feio no vestiário, só não chegaram às vias de fato porque separaram. Gerson e Varela. Agora Marcos Braz e o torcedor. Isso para mim é o retrato do que é o Flamengo dentro de campo. Totalmente desorientado. Não tem como o Marcos Braz agir dessa forma. E outra coisa, se ele tivesse presente na sessão que estava acontecendo na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, porque a gente não pode esquecer, o Marcos Braz é vereador no Rio de Janeiro. Se ele estivesse presente na sessão que estava acontecendo no mesmo momento da confusão, nada disso teria acontecido. Ele faltou a essa sessão, ele pode ter justificado, mas qual é a justificativa? Ele foi comprar presente para a filha? Porque ele alega que estava fazendo isso no shopping. Então não há motivos para ele não estar na sessão.
Se ele tivesse na sessão, nada disso teria acontecido. Mas aconteceu. Agora a polícia vai apurar os fatos, a polícia vai procurar saber se de fato o torcedor é de torcida organizada mesmo, porque a profissão dele é entregador. Eu sei, conversei com ele, ele alega ser entregador. E como isso repercutiu entre os jogadores, delegação do Flamengo, a delegação está em Goiânia se preparando para pegar o Goiás nessa quarta-feira. O vídeo viralizou, com a tarjazinha lá, @Vene Casagrande, o vídeo viralizou entre eles, obviamente. Alguns riram, alguns debocharam, outros ficaram perplexos, outros ficaram assustados, outros falaram, meu Deus, que loucura. Alguns falaram, nossa, Flamengo é confusão todo dia. É óbvio que repercutiu, e de maneira negativa. O próprio São Paulo viu, ficou assustado. Gente, o Flamengo, na temporada 2023, é uma vergonha. Eu não sei mais o que falta para acontecer no Flamengo. Quando você acha que não vai acontecer mais nada, é isso que acontece. Cara, e de fato, assim, eu acho que é um ano para tirar aprendizado de muita coisa. E uma delas é, o Flamengo precisa se ajustar, senão é daí para pior, gente. O departamento de futebol é o retrato do que é o time atualmente dentro de campo. Enfim, eu acho que a semana que era para estar falando aí de um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro contra o Goiás, e no domingo, o segundo jogo da final da Copa do Brasil, novamente está sendo manchada por um fator extremamente negativo no Flamengo. Vice de futebol do Flamengo briga com o torcedor em shopping no Rio de Janeiro. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marco Braz, brigou com o torcedor em um shopping do Rio de Janeiro. O episódio aconteceu na tarde desta terça-feira. Um vídeo publicado na internet mostra o momento da briga entre o vice-presidente e o torcedor. O dirigente é auxiliado por um outro homem que chuta uma pessoa caída. As imagens foram publicadas pelo jornalista Vene Casagrande. Outras imagens mostram dois torcedores cobrando o dirigente do lado de fora. Eles falam de Sampaoli, do preço dos ingressos e da final da Copa do Brasil.